Livro de Isaías, capítulo 53, verso 3. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 50 agora, versos 5 a 8. O Senhor Deus abriu meus ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Glória a Deus. Essa é a palavra que saiu, né? Saiu o primeiro livro, assim, Deus me tocou desde cedo, para o Sábado dos Sonhos, o livro do profeta Isaías 53. Aí agora por à tarde eu pedi ao Senhor uma confirmação. Saiu o livro de Isaías capítulo 50. E desde cedo que o Senhor tem ministrado no meu coração a respeito das dores produzidas pelo Evangelho de Cristo. Então vamos fechar os olhos e apresentar esse sábado ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero profetizar neste momento: levanta-te vento norte, vem vento sul, exale os seus aromas, que o nosso cônjuge, Pai, de cada mulher entre em nosso jardim e colha frutos excelentes. Senhor Deus e Pai, suscita das extremidades da terra, Pai, a nossa descendência. Traz, ó Pai, ao nosso jardim uma descendência santa, Pai. Ó Deus, sim, Pai, que cada mulher encontre, ó Deus, a sombra de seu amado, e que cada amado seja como a macieira, Pai, sim, que dá sombra no tempo certo, Pai, que não queima, Pai, que não seca, Pai, mas seja verdejante, Pai. Frutifique juntamente com essa mulher que espera, aleluias, para o teu reino, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Ensina-nos a tua palavra, Pai. Ensina-nos por meio do sofrimento de Cristo, Pai. Sim, para que com ele, Pai, nós possamos colher o que o Senhor preparou desde a fundação do mundo. Senhor, não deixe os teus filhos confundidos, ó Pai. Ó Senhor, alimenta sonhos aqui, almas sedentas, ó Pai. Arabá, sorecantelanar, sedentas de ti, Pai, que precisa ouvir uma palavra, que esperou neste momento, Pai. Aleluias, o seu coração ouvir a tua voz. Então fale por meio de mim, Pai. Ó Deus, eu que nada sou, toma minha boca neste momento, Pai, assim como tomastes a boca de Moisés e os teus servos para profetizar. O Senhor de fato escolheu aqueles que nada são, Pai. Nada são, Pai. Não tem a aparência do que os homens esperam, não tem carga eclesiástica, Pai. Somos o pó da terra, dependentes do Senhor, Pai. Não sabemos nada, Pai. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito da verdade ensinará todo o caminho. Então ensina o caminho da verdade, Pai, porque somos o pó da terra. Ó Deus, o homem olha a aparência, Pai, mas perante ti somos o pó da terra. Aleluias. E o Senhor soprou vida, soprou fôlego, soprou espírito. Então sopre nós o espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Pai, jardins verdejantes, aleluias, voz de alegria, como está Isaías 51, 50, voz de Isaías 51, voz de canto, Pai, voz de gozo, para a honra e glória do teu nome, eternamente. Amém, Jesus. Então, queridos, o Senhor, Ele nos ensina por meio do sofrimento.
E eu creio que atualmente, né, assim como muitos aqui que seguem o canal, na verdade vocês estão seguindo o Evangelho de Cristo, amém? Porque esse canal ele foi levantado pelo Senhor, glória a Deus por isso. E quanto mais uma obra ela é levantada por Deus, mais ela é apedrejada e ela é atacada. Só que a Bíblia nos diz que o Senhor ele separou os seus. E aqueles que são do Senhor são corrigidos por Ele. Então, cada correção, ela gera um tipo de dor e sofrimento. Amém? Igual a mulher que vai dar à luz. Ela vai sentir dores, porque está escrito que com dores terá filhos. E espiritualmente a vida de casada. E Jesus, ele nos fala, Jesus nos ensina, né? Na carta de Filipenses, capítulo 1, verso 29. Não fostes chamados apenas a crer em Cristo, mas a padecer com Ele. Amém? Então, Jesus, ele nos ensina no seu ministério as dores, os choros, os lamentos, a levar a cruz. Então, aqui, quando meditamos no livro de Isaías, capítulo 50, no verso aqui, 5, porque o 4, olha que fala, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, né, me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E ele desperta-me todas as manhãs. Todas as manhãs, o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Então, aqui fala de humildade, né? Uma pessoa humilde. Olha o verso 5, Isaías 50. Vocês meditem depois, amém? O Senhor me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, eu não me retiro para trás. Então, aqui fala, verso 6, né? As costas dou aos que me ferem a face. Então, aqui fala de uma pessoa que ela dá as duas faces. Amém? É muito difícil dar, porque a gente quer confrontar principalmente aqueles que nos caluniam, aqueles que se levantam no nosso trabalho, né, no nosso cotidiano. Só que o Senhor nos ensina a fechar a porta do nosso quarto e orar, e entregar nas mãos dele, na verdade, os nossos inimigos. Então sempre vai ter alguém que vai nos afrontar. Só que eu digo hoje a ti, que ouve, mulher principalmente, você não precisa sujar a sua mão. Amém? Porque quando você dá a sua face e se humilha diante do Senhor, Deus ele vai te recompensar. Porque está escrito que a vingança pertence ao Senhor e a justiça. E o Senhor ele sempre é fiel, porque ele olha lá de cima. Então Jesus ele foi, né, um homem de exemplo para nós. E que ele nos ensina que o sofrimento, como tema dessa mensagem, vai produzir a verdadeira graça. É somente pelo sofrimento de Cristo. Amém? Foi por meio do sofrimento de Cristo que Deus nos fez participantes da tua glória. Inclusive o encontro preparado por Deus. Foi por meio do sofrimento. E Jesus ele sofreu por nós, mas não quer dizer que a gente não deveria levar a nossa cruz. Porque na espera sim tem afronta, tem zombaria. Só que Cristo, ele não rejeitou a afronta e a zombaria. Pelo contrário, ele levou sobre si, para que hoje o nosso fardo não ficasse tão pesado, porque o Espírito de Deus nos consola. Amém? Verso 7, porque o Senhor me ajuda, Jeová, pelo que não me confundo. Então, quando você, né, aceita o processo, quando você aceita que Deus produz dores em você, você não é confundida. Então, isso é um mistério. Só que esse mistério é que vai produzir a graça. É um mistério que não encontra nesse evangelho atual. O evangelho é humanista, um evangelho egocentrista, em que não tem Bíblia, não tem palavra, não tem alimento para a sua alma. Porque se você não tem um alimento necessário e verdadeiro para a sua alma, você vai procurar muitos pastores. Só que quando você ouve um só pastor num ministério específico que abrange todas as áreas da sua vida, você não será confundido.
Só que para que você entenda isso, você vai ter que passar por essas dores. Porque Jesus, ele passou. E Jesus disse, Jesus disse que aquele que quiser o seguir terá que levar a sua cruz. Não que a gente vai ser pregado numa cruz. Porque maldito é o homem que ser pregado no madeiro. Amém? Então, Cristo fez maldição por nós. Só que não estamos isentos de fazer propósitos, não estamos isentos de fazer jejum. Devemos fazer o jejum, devemos fazer os propósitos, devemos aceitar as afrontas daqueles que nos zombam, porque este é um sinal que Deus está operando a graça dele em nossas vidas, para que muitas almas sejam libertas. Porque um cristão que não passa por sofrimento, eu não digo que esse sofrimento é para a morte, mas pelo contrário, o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, acho que é 2 Coríntios, esse sofrimento é para a salvação. Tem um versículo que fala que não fostes contristados para a morte, mas para a salvação. Então, quando você recebe dessa graça, isso vai produzir salvação. Salvação na sua vida sentimental, salvação na sua vida espiritual, salvação na sua vida financeira. Você vai começar a prosperar. Amém? Então, aqui fala no capítulo 53, vamos capítulo 53, que Jesus, ele não tinha a beleza do que os homens esperavam. Ele era um homem desprezado, um homem simples e experimentado nos trabalhos. Amém? E não fizemos caso, porque quem faz caso de uma pessoa simples? Quem faz caso dos pobres? O mundo, as pessoas exaltam os ricos. Só que Deus fala que verdadeiramente Ele o quê? Tomou as nossas enfermidades. Hoje o Evangelho fala, Jesus já sofreu, Jesus já cumpriu na cruz. De fato, Ele cumpriu, mas essa é uma meia-verdade que a serpente fala no nosso meio. Mas a verdadeira palavra produz justiça. E Deus vai nos ferir antes de o quê? Produzir a glória dele em nossas vidas. Entendam isso. Deus, ele vai nos humilhar. Oh, aleluias! E você vai ser grata. Amém? Porque você vai ser uma estrutura, uma pedra, que Cristo é a pedra angular. Você vai ser uma rocha com Cristo. Cristo em nós. Amém? Você vai ter estrutura para receber o encontro de almas ou o reencontro de almas que Deus preparou. Amém? E em tudo isso, Jesus foi oprimido e não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro. Amém? Da opressão e juízo foi tirado e quem contará o tempo de sua vida? Ele foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Verso 8. Então as pessoas carnais, elas sempre vão duvidar do seu processo. Elas sempre vão duvidar do que Deus fez na sua vida. Amém? Mas isso não é para glorificar homens, mas o nome do Senhor. Porque Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração. E Deus, ele produz a justiça no sincero. E aqueles que reconhecem que nada são. Amém? E aqueles que não se gloriam, mas aceitam a afronta como servo do Senhor. O Senhor nos chamou para ser servo, nos humilharmos e reconhecermos que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Glória a Deus, essa é uma breve palavra, espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Se alguém aqui não é inscrito, se inscreva. Paz do Senhor.